Saúde a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, muita alegria da parte de Deus aos nossos corações, à nossa alma, porque juntos aqui estamos mais uma vez através desse culto online, mas a Bíblia diz em tudo dá graças, e aqui estamos aqui para dar graças ao Senhor por esta oportunidade que temos de homenagear, glorificar, engrandecer e reconhecer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus das nossas vidas. Deus possa nos abençoar gloriosamente, você na sua casa possa assim ficar alegre e satisfeito com tudo que Deus tem nos presenciado e tem nos proporcionado. E assim vamos nesta noite então às Escrituras em nome de Jesus. Deus preparou para nós livro do profeta Jeremias, capítulo 16. Eu vou ler o verso 19, 20 e 21. Diz assim: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Amém? Amados irmãos em Cristo, glórias a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de assim apresentar um culto glorioso ao Senhor. E assim nós aqui estamos, louvado seja Deus, para que possamos assim meditar em todos os ensinamentos, em todas as transições ao qual Deus tem nos dado pela sua honra e para a honra e para a glória do seu santo nome. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que é importantíssimo nós conhecermos as chamadas teológicas doutrinárias apresentadas pelas Sagradas Escrituras, sabe, diante de Deus. E nós aqui hoje temos a oportunidade de trazer à memória uma grande chamada da parte de Deus, que vem a ser o conhecimento dos homens, mulheres, de toda a igreja, para a honra e para a glória do Senhor. Nós caminhamos diante do Senhor, em muitas ocasiões nós fazemos menção das nossas situações, dos nossos desejos, das nossas até mesmo ansiedades, que às vezes em determinado momento elas estão em direção certa, apenas assim não devemos colocar a ansiedade para que assim possamos ter a devida confiança e força naquilo que Deus vai decidir acerca de todos nós. E aprendemos assim então que seja feita a vontade soberana de Deus. Hoje nós estamos aqui diante do Senhor, uma palavra que Deus colocou no meu coração, creio eu que seja uma palavra muito gloriosa, que assim venha trazer a ênfase maior deste culto e também desta palavra para os nossos corações, amém? Nós temos aprendido da parte de Deus que o mais importante, e isso já foi pregado entre nós inúmeras vezes, que nós precisamos conhecer a Deus. Mas o fato de conhecer a Deus, às vezes, revolve algumas coisas nos nossos corações que ainda não estão bem esclarecidas, porque existem várias situações em que ainda precisam ser resolvidas, elucidadas, ainda que já tenhamos participado de inúmeras pregações, de inúmeros ensinamentos, o coração do homem sempre tem algo maior e assim faz as devidas inquirições. Eu faço as minhas, os irmãos e as irmãs fazem as delas em seus lares, em suas famílias e assim sucessivamente. Hoje nós temos um texto muito glorioso, ao qual, na verdade, Deus usa de forma grandiosa o seu profeta, chamado profeta Isaías. O texto inicial do livro diz assim: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Nós temos aqui um profeta que tem um estreitamento muito gigantesco com Deus. Então, quando eu falo do profeta Isaías, estou falando de um homem que Deus, na verdade, o tem usado dos tempos passados, nos dias dos nossos antepassados, até o dia de hoje,
porque as palavras que Deus colocou de responsabilidade, de temor, de tremor na vida de Jeremias, fez dele não somente um profeta para os dias passados, mas também como um profeta com uma palavra gloriosa, em que a exegese daqueles dias, elas se repetem nos dias de hoje. Nós vemos aqui que a palavra que ele traz é uma palavra brilhante, dizendo: ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Então nós sabemos que é uma coisa óbvia que ocorreram angústias, dificuldades e provas nos dias passados, nos nossos antepassados, e assim também sucedem entre todos nós nos dias de hoje. Agora, a grande instrução é que Jeremias vem nos trazendo uma palavra de forma assim complementadora, dizendo: a ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Nós sabemos, irmãos, que diante da necessidade dos homens, todos nós temos uma herança, ao qual é dada por uma herança cultural, é dada por herança de costumes dos nossos pais, nossos antepassados, dos nossos familiares que já se foram. Cada um de nós, às vezes, herda uma situação de entendimento, uma situação religiosa, uma situação que convém, muitas das vezes não convém absolutamente em nada. Mas aquilo que me faz mais entender é que nós precisamos trazer para a nossa vida a necessidade maior de compreender a Deus. E por que eu digo isso? Jeremias está aqui trazendo a palavra de Deus para um povo que é um povo que continuamente deseja se distanciar de Deus e assim a fazer a sua própria vontade. Conosco, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Haja visto que em muitas situações nós imaginamos que estamos até preparados, que estamos devidamente focados, e quando nós vemos assim, pisamos numa situação em que não retrata essa realidade. Deus quer falar conosco nesta noite, para que nós possamos entender a necessidade de nós conhecermos a Deus, e por que conhecer a Deus, e por que ter esse afinco, essa convicção, essa força, essa fidelidade, ao qual nos é demonstrada pelo profeta Jeremias, diante desse texto e diante de inúmeros outros textos, que de forma gloriosa, enriquecedora, com preciosidades, com pérolas de diamantes, que são assim lançados nos escritos sagrados. Todavia, ainda que nós tenhamos já ouvido inúmeras vezes, ainda ficamos receosos e caminhamos não com a solidez de pisar convictamente nos nossos terrenos, nas nossas vidas espirituais, mas enfim, às vezes trazemos algumas perguntas e algumas convicções aos nossos corações são dadas, graças a Deus, mas as perguntas, algumas ficam flutuando, de forma que nós ainda não alcançamos a devida necessidade de colocá-las em posicionamento segundo a graça de Deus. Quem crê e confia nessa palavra e concorda comigo, diga glória a Deus na sua casa, diga aleluia, diga naturalmente louvado seja Deus. E por que eu digo isso nesta noite? Nós temos um profeta, irmãos, que está convicto diante de tudo aquilo que Deus colocou em seu coração e na propositura de fazer. Aqui o povo de Deus, o povo de Israel, crê que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Nas nossas vidas não é diferente. Nós temos um texto, irmãos, em que o próprio profeta, ele diz assim: acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Então, o que nós observamos, irmãos? Nós trazemos uma vida em que ela é repleta de situações em que nós fazemos as homenagens grandiosas já desde o primeiro momento, em que somos aculturados. Mas ao mesmo tempo que somos aculturados, não somos levados a conhecer a Deus. Então, no primeiro momento, nós sabemos que se formam as famílias, e as famílias então são compostas pelas esposas, pelos maridos, e então se dá a grande paixão, o grande amor das mulheres pelo marido, ou dos maridos pelas mulheres, e aí começa então a florescer o amor, começa a florescer a dignidade, a necessidade de um pelo outro, e as coisas então vão sendo impulsionadas, um pela beleza do outro, um pela força do outro, e ali geradas novas gerações, vêm os filhos, e os filhos se tornam as coisas mais importantes, mais brilhantes, tal qual as filhas, e assim vamos levando uma vida consoante aos nossos entendimentos terrenos temporais, e que assim consolidam outros pensamentos que não são os pensamentos de Deus.
então nós começamos então a esbarrar e a colidir e lançando sobre Deus os nossos pensamentos errôneos, somos corrigidos pela Sagrada Escritura de Deus. Ele está dizendo aqui que, acaso falar o homem para si deuses, que de fato não são deuses? Nós olhamos, irmãos, e começamos a ver que todas essas coisas que eu acabei de enumerar, como filhos e filhas, parentela, etc e tal, suas ocupações, o seu doutorado, o seu mestrado, suas funções didáticas, tudo aquilo que é concernente a uma cultura para que o homem sobreviva segundo a graça de Deus e assim ele possa trazer a elucidação em seu coração de que todas aquelas coisas são necessárias, mas porquanto elas não são as mais importantes, uma vez que elas são coisas transitórias, passageiras, efêmeras, e quando nós olhamos para a mulher ou para o homem, nós vemos que o homem vai envelhecer, e ainda que abruptamente apresente sua força física, sua força intelectual, sua força mental, sua disposição humana, e assim também de forma paralela, as mulheres se apresentem de forma gloriosa, brilhante, lindas, maravilhosas, mas tudo aquilo vai passar, e diante de Deus, e diante do próprio reino, tudo aquilo virá a ser coisas transitórias, efêmeras, temporais, porque irão envelhecer, e a mulher já não terá mais o brilho que quando tinha aos 16, 20 anos, mais 20, 30, 40 anos, ela vai envelhecer, e não será de forma alguma aquela que até então o homem desejou e homenageou em seu coração em todo o tempo, e era a coisa mais importante para ele, e assim também sucedeu na vida das mulheres que tiveram seus maridos maravilhosos, fortes, e hoje ele já não tem a mesma forma, e muito porque já não é mais assim detentor de uma força que tinha, e assim está sendo lançado diante de Deus a uma situação em que vai entrar no estado da sua morte. O que eu quero dizer nesta noite é que Jeremias tem uma preocupação, uma convicção de colocar as coisas no seu devido lugar, e quando isso às vezes normalmente não acontece na nossa vida, nós fazemos homenagens devidas e indevidas dentro daquilo que nunca deveria até mesmo ser homenageado, visto que o texto está dizendo bem claro, assim falar o homem para si deuses, que de fato não são deuses. Nós estamos falando de coisas temporais, de coisas que na verdade são criadas pelo coração do homem, pela imaginação do homem, por aquilo que na verdade deveria ter assim o esclarecimento para todo homem, para toda mulher, para toda família, que tratam-se de coisas temporais, passageiras, e que na verdade temos um Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é e deve ser colocado em primeiro lugar. Essas coisas são óbvias, mas não são, na verdade, praticadas. Nós sabemos que muitos homens, pregadores, coaches do presente momento, igrejas têm sustentado não uma visão gloriosa acerca de Deus, para que nós possamos aprender sobre Deus, mas sim têm sustentado uma visão de que você deve ter neste lugar, neste mundo, uma vida gloriosa acerca da sua necessidade temporal, uma vida gloriosa acerca da necessidade da sua vida ser sustentada por obras que irão trazer conforto, que irão trazer a felicidade, irão trazer alegria, mediante a consulta aos Escritos Sagrados. E aí você me pergunta, essas coisas, pastor, estão erradas? Elas não estão erradas, porque nós vivemos, e a Bíblia diz que nós haveremos de comer do melhor dessa terra, e assim também Deus haverá de nos colocar nos lugares dos príncipes, daqueles que se assentam em lugares melhores com os seus servos. Então nós vemos aqui assim o seguinte, essas coisas não estão erradas, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o próprio Jeremias diz, acaso falará o homem para si deuses que de fato não são deuses? O que eu quero mostrar nesta noite é que o principal objetivo das Escrituras Sagradas, ele está sendo devidamente conturbado. Deus não nos disse que este livro sagrado, ele foi feito para que nós pudéssemos ter uma melhor vida, para que nós pudéssemos ter um melhor aproveitamento com as nossas famílias, para que nós pudéssemos não ter nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma prova acerca da Escritura Sagrada. Não, a palavra de Deus está nos trazendo uma direção gloriosa, em que traz assim um desfecho
no verso 21. Ele diz assim, o escritor: portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Você observa o seguinte: o texto ele está dando uma conotação de que existem várias coisas na nossa vida, e por essas várias coisas nós criamos e desenvolvemos vários pensamentos, em que em vários momentos nós temos pensamentos errados, pensamentos errôneos, pensamentos que na verdade eles colidem com Deus, porque às vezes homenageamos um pai, uma mãe, de forma que a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo estiver bem e seus dias se prolongassem na terra. Ele mandou honrar, mas não mandou idolatrar, para que você queira parecer com seu pai, para que você queira parecer com a sua mãe, como são as descrições e várias afirmações que nós ouvimos no presente século. Nós aprendemos de Deus aqui que as coisas são temporais e passageiras, e nós, na verdade, haveremos de apresentar as nossas vidas, não a coisas terrenas, passageiras, temporais, mas definitivamente haveremos de apresentar a nossa vida a Deus, e se isso ficar claro, toda a honra e toda a glória seja dadas ao Senhor. E por que eu quero dizer isso? Porque às vezes se traz uma homenagem a alguém que é simplesmente um mortal, que dentro de 70 anos deixará de existir. Mas como coisa temporal, se lança um culto, uma sublimidade a alguém que na verdade simplesmente se desfará. Mas aqui o próprio profeta diz: portanto, eis que lhe fareis conhecer. Ou seja, eles não têm conhecimento da sublimidade que há em Deus, da necessidade que nós temos que trazer Deus para as nossas vidas como a coisa mais importante. Por quê? Porque a alegria dos filhos passará, a beleza das mulheres, dos homens ou da força cessará, o trabalho irá cair para a terra, porque você irá se aposentar, a sua saúde, ela também irá trazer demonstração de que você não tem mais 20 nem 30 anos, nem que tua força é daquele momento que você tinha 30 anos, e que a tua disposição não é mais a mesma. Haja visto que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está anunciando em nossas vidas que o nosso fim chegará. A convicção em que Jeremias tem, escriturando a palavra, diz: portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Quando o homem começa a entender a obra de Deus, ele começa a ver que esse livro não foi feito para abrir um oceano de maravilhas para a sua vida e para a minha vida, para que nós pensemos assim, que vamos viver aqui o restante das nossas vidas. O que Deus quer nos trazer nesta noite, através dessa palavra, é para que você e eu e todos nós possamos reunir uma convicção de que tudo que está ao seu lado, de que tudo que está à sua casa, de que tudo está ao seu redor, é tudo transitório, passageiro e efêmero, e essas coisas terminarão. O Pai, aqui, nós olhamos para a palavra e vemos a questão escriturada de enfatizar a importância de conhecer a Deus e a importância de que os nossos dias não estão atrelados apenas nas nossas, famílias, os nossos filhos, e os deixamos a fazer o que querem e o que não querem, mas existe uma responsabilidade maior. Ele está dizendo: portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Deus estava falando para o povo de Israel, para os santos, que já não tinham uma vida santificada, que já não tinham uma vida vivificada, que já não tinham uma vida arraigada, porque não davam a devida importância a Deus. Em nosso meio, irmãos, é muito comum nós sempre falarmos da necessidade de estarmos atrelados, afogueados e assim vigorosos, para que nós possamos ter uma vida, não uma vida em que volta e meia temos notícias de que tropeçamos ou coisas semelhantes, ainda que essas coisas sejam possíveis, mas nós precisamos ter uma vida, com a centralização de uma obra dada pelo poder de Deus. O principal das Escrituras Sagradas não é nos mostrar que aqui nós haveremos de ter uma melhor vida, não é esse, na verdade, o centro, mas nós temos
que ter o entendimento de que todas as coisas trouxeram razões para o nosso crescimento, tais como os profetas, os reis, sabe? E as outras situações, no caso de Jerusalém, como cidades santas de Deus, e as outras revelações nos livros sagrados. Tudo isso é importante, tudo isso é brilhante, tudo isso é crescente, mas isso não é o principal fator das Escrituras Sagradas. E alguém vai me perguntar, mas pastor, qual é o principal objetivo desta Escritura? O principal objetivo das Escrituras Sagradas é a sabedoria, sabe, de Deus nas nossas vidas, em que Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. A maior sabedoria desse Escrito Sagrado é ver Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Nós temos aqui inúmeras fases, mas as demais fases da obra de Deus, elas nos anunciam o Evangelho do Reino. A Bíblia diz: esse Evangelho do Reino será anunciado em todo o mundo. E nós fomos alcançados por esse anúncio desse Evangelho. Todavia, em muitas situações explícitas, nós vemos que há necessidade de coisas serem corrigidas, de coisas serem retificadas, e nós não a fazemos, e assentamos sobre essas coisas que não devem ser retificadas, e deixamos as coisas que devem ser retificadas ganhar amplitude, quando na verdade não deveriam ganhar. E por que eu digo isso? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. Então Jeremias está falando da necessidade de que o homem precisa conhecer a Deus, a sua força, o seu poder, a sua íntegra e a sua glória e a sua majestade. O que eu quero trazer nesta noite é que as coisas devem ser colocadas no seu devido lugar, e no seu devido lugar não só na sua família, na sua casa, na sua alma, mas também como dentro de mim. Há coisas que você precisa, na verdade, tirar dos seus olhos que estão atrapalhando a sua vida espiritual. E você senta sobre elas, ou melhor, se assenta como se não tivesse problema algum. E naquilo em que não há nenhum problema, você está atacando. Você está dirigindo suas flechas, você está dirigindo as suas setas. Por quê? Porque se você, homem e mulher, e todos nós, conhecêssemos a Deus, não íamos de maneira alguma errar a colocação das coisas e das necessidades que temos. Porque uma coisa é a sua necessidade de buscar a Deus, de se consertar, de entrar na posição segundo a graça de Deus, conhecendo a Deus como Senhor de tudo e de todos, e a pessoa de Jesus Cristo. E outras coisas são, às vezes, completamente desnecessárias, e você está se preocupando com elas. Está se preocupando com o teu próximo, está se preocupando com o irmão da igreja, está se preocupando com a igreja, com o pastor, está se preocupando com o ministério, se está certo ou se está errado, e você pega seus problemas, seus assuntos, e se assenta em cima, como se estivesse tudo bem. Deus quer falar para você nesta noite, e para todos nós, de forma grandiosa. Nós precisamos ser uma igreja espiritual. Jesus Cristo é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos homenageá-lo segundo a sua graça com a nossa própria vida. Quando eu falo em ceder os direitos para Deus, eu estou querendo dizer o seguinte: é muito melhor você ter a convicção de que tudo que está ao teu redor e que está ao meu redor são coisas transitórias, passageiras, sabe? Que vão acabar, e como nada, assim um dia lhe dirão alguma coisa. Mas quando eu e você invocamos o nome de Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e nos juntamos aos pensamentos do profeta Jeremias, e o acompanhamos diante da inspiração do Espírito Santo, nós abraçamos a necessidade de conhecer a Deus, de servir a Deus e de viver segundo a graça de Deus, e não segundo as nossas conveniências humanas, nos assentando naquilo que deveria ser resolvido e não é resolvido, e nos lançamos diante das nossas flechas para que assim ataquem coisas que nunca deveriam ser atacadas, porque na verdade não devem prosperar diante dos ataques dos nossos lábios, nem dos nossos olhos, mas deverão prosperar segundo a graça que há através do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A maior importância dos Escritos Sagrados
está em revelar a pessoa de Deus em Jesus Cristo, para que todos nós possamos assim lançar por terra os assuntos heréticos, os assuntos que não devem, na verdade, prosperar, como coisas absurdas, e assim lançamos sobre Deus coisas que nunca deveriam chegar aos nossos corações. Todavia chegaram, mas não conhecem ao seu lugar devido por causa das razões explícitas que trazemos de comportamento diante de Deus, e assim Deus fala aos nossos corações, abandona, lança por terra, e nós fazemos assim: olha, o abandono ainda agora, Deus sabe de todas as coisas, e somos levados por pensamentos errôneos, pensamentos que colidem e pensamentos que transgridem a Deus. Deus quer nos dar graça nessa palavra, para que diante de todas as chamadas transitórias, nós possamos ver as coisas como coisas que vão passar, e vão passar como nada, e tem passado, mas nós temos aqui visto, segundo a graça de Deus, que nós precisamos investir as nossas vidas segundo a orientação de Deus, e não segundo aquilo que nós temos ouvido falar, de muitos e muitos homens têm assim homenageado, como se fossem os nossos caminhos. A riqueza vai passar, a beleza vai dar lugar a uma outra qualificação, a força e o amor se desfarão como uma coisa temporal, a família se desfará, as homenagens didáticas do doutorado, do mestrado e dos homens mais célebres se desfarão, mas uma coisa irá permanecer diante de nós. Portanto, lhes farei conhecer, desta vez, farei conhecer a minha força, o meu poder, e saberão que eu sou o Senhor. Deus quer falar nesta noite conosco, que muitos ensinamentos errôneos dos coaches do momento, ou dos pregadores famosos, ou de igrejas gigantescas, estão pautados em dizer a você que você vai ter uma melhor vida, que você vai ter emprego, você vai ter uma família, um casamento melhor. Isso não é errado. Mas o principal objetivo dessa palavra não é esse. O principal objetivo é você entender que Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Este é meu Filho amado, em quem tenho me comprazo. Então Deus se completa totalmente na pessoa de Jesus. A igreja de hoje se completa totalmente no nome de Jesus. A minha vida, a tua vida e as nossas vidas se completam em Jesus Cristo. Paulo dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que nesta noite você possa abandonar os pensamentos errôneos que você tem acerca de todos aqueles objetivos e aqui outras conotações que eu citei. Eu sei que você precisa amar a sua esposa, eu sei que você precisa amar o seu marido, eu sei que você precisa amar seus filhos, mas sabe de uma coisa? Todas essas coisas são temporais, irmãos. Todas essas coisas ficaram para trás na vida de muitas outras gerações que aqui passaram. Não serão diferentes na minha vida, nem na tua vida, nem em nossas vidas. Elas ficarão para trás. Elas ficarão para trás. Mas então me diga, pastor, qual é o caminho que eu devo seguir? O maior caminho, o maior ensinamento está em conhecer a pessoa de Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo e Senhor de todos. E isso não ocorre por quê? Porque eu recebo algumas notícias de que alguns irmãos estão colocando as coisas devidamente fora de ordem e têm se lançado na sua satisfação própria, humana, temporal, sentando sobre suas fraquezas e sobre seus erros e apontando os erros dos demais. Tais coisas não devem prosperar em nosso meio. Por quê? Porque o texto diz: portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, soberano, que certamente reivindicará os seus direitos. O que eu estou fazendo hoje é tentando colocar pela pregação da palavra de Deus, e crendo que Deus assim o fará, as coisas no seu devido lugar. Eu sei que tudo é importante para você, sua família, seu trabalho, seus filhos, mas elas são coisas perecíveis. Elas não podem funcionar na sua vida
como um Deus. E o que você tem feito, como eu disse aqui, é sentar sobre seus erros, sobre suas falhas, e assim apontar o erro dos demais. Quando, na verdade, você deveria homenagear, glorificar e engrandecer a Deus por todos aqueles que Deus tem trazido a serem a família da sua fé. E não trazer seus ataques pessoais, terrenos temporais que não vão, na verdade, prosperar em nada. Haja visto, estamos falando do reino de Deus, e homens não prosperam no reino de Deus, homens são usados pelo poder de Deus e servem a Deus. Mas homens não podem prevalecer sobre o reino de Deus. Que Deus nos dê graça nesta noite, para que através desta obra, Jesus Cristo, o Senhor da vida, o Senhor da morte, possa assim prosperar sobre os nossos corações. Que possamos nós lhe rendermos a devida homenagem, glorificar o seu santo nome, entender que todas as coisas que transitam de Gênesis a Apocalipse são coisas gloriosas, importantes e devidas. Mas a maior obra gloriosa é você e eu termos, todos nós, o conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe através da pessoa de Jesus Cristo, nos dê graça para caminhar a nossa caminhada em direção à eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.